Olá para todos, mais uma vez. Uma pessoa seguidora do canal me pediu para falar alguma coisa sobre reencarnação. Então vamos lá então. Você me pediu para falar sobre reencarnação. O conceito da reencarnação não tem nenhum fundamento bíblico. Reencarnação é a crença de que após a morte de uma pessoa, a pessoa retorna à vida com outro corpo. Então essa crença ela é facilmente desmascarada pela Bíblia. O cristianismo não aceita isso. É facilmente desmascarada. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que depois da morte segue-se o juízo. Está aí. Esse versículo aqui é o princípio, essa passagem aqui, já é o princípio para desmascarar essa heresia. A Bíblia nunca citou uma pessoa que morreu voltando à vida como outras pessoas ou animais, pessoas diferentes e assim por diante. Jesus disse para o ladrão arrependido que estava crucificado ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Hoje estarás comigo no paraíso. O espírito do ladrão morto, quando morreu, ele foi para o céu. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Senão ele não teria dito isso. Ao invés disso, ele teria dito: hoje você terá outra chance de vida neste mundo. Imaginou? É bem diferente. É uma crença nunca aceita pelos cristãos. Uma das passagens que alguns usam é a da transfiguração, mas ela é facilmente entendida. Mateus 17, versículo 10 até o 12, se não me engano ali, quando Moisés e Elias apareceram para Jesus. Elias nem sequer morreu. Elias não morreu. Elias foi para o céu com o corpo e tudo. Então, os que defendem essa doutrina, eles tentam ligar João Batista a Elias. A Bíblia, nós não temos condições de se comunicar com alguém que morreu. A Bíblia condena isso aí. Jesus, ele se transfigurou num corpo glorificado para conversar com João Batista, com Moisés e Elias. Ele transfigurou no corpo glorificado, porque aqui na terra ele não tinha seu corpo glorificado, ele tinha seu corpo terreno. Notem que somente ele conversou com Jesus. Quem não conhece, leia Mateus capítulo 17, versículo 10. Na passagem não diz que João Batista era Elias. Elias não morreu. Ele foi para o céu com o corpo e tudo. Segundo Reis capítulo 2, versículo 11. A ideia que João Batista foi Elias encarnado não resiste se analisarmos a Bíblia. Vamos fazer um exame. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Muitas passagens bíblicas temos que ler outras para fazer uma junção e chegarmos à real interpretação, senão haveria contradição bíblica muito grande. É isso que muitos não entendem e fazem confusão, e entram aqueles que são contra a Bíblia e pegam da internet e ficam espalhando por aí como se eles soubessem alguma coisa. Então Malaquias profetizou que Elias viria ministrar antes que chegasse o dia do Senhor. Veja bem, revela que esta profecia refere-se a João Batista, que no espírito e virtude de Elias preparou o caminho para o Messias. Acerca de João Batista: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o seu ventre. Está falando de João Batista. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Espírito e virtude de Elias.
para converter o coração dos pais aos filhos. Ele teria no poder de Elias, no espírito e virtude de Elias. Mas que espírito é esse? Segundo Reis 2:9. Vamos ver que espírito é esse? Elias, antes de morrer, quando ele conversou com Eliseu, o diálogo foi assim. Eu vou ler só o final. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Viu? Esse é o espírito de Elias. Eliseu pediu porção dobrada do Espírito Santo. Elias era cheio do Espírito Santo. Era isso que Eliseu pediu. Eliseu pediu para que tivesse poder, porção dobrada do poder do Espírito Santo. Eliseu quis ter o poder semelhante ao de Elias. E João Batista, Deus deu o mesmo poder para ele. Que ele veio no espírito e virtude, no mesmo espírito e virtude, poder. Toda heresia tem origem diabólica. 1 Timóteo 4:1 diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Toda heresia tem origem no diabo. Por quê? O foco do diabo é desviar as pessoas da verdade da palavra de Deus para que não cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 7, diz que tem os que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? A Bíblia diz, tem aqueles que aprendem teologia, mas não conseguem chegar ao pleno conhecimento para serem salvos. Apenas teologia. História desse, história daquilo, o que é isso, o que é aquilo. Mas ao pleno conhecimento da vontade de Deus, a ponto de serem salvos, eles não conseguem. É o chamado conhecimento da verdade. Temos que ter uma mente aberta para a verdade. Só assim o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, João capítulo 16, versículo 8, irá operar. Então sairemos da condição de homem natural para o espiritual. O homem natural não compreende as coisas de Deus porque parecem loucura e não pode discerni-las porque se discerne espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne tudo bem e dele ninguém é discernido. Somente o homem espiritual consegue entender a plena vontade de Deus. Então é isso aí então. Obrigado de novo.